pessoal, nessa aula eu trago para vocês o pixel art. O pixel art é uma arte, né, galera, que ela é feita em pixels. Bom, o pixel art, galera, é uma ideia mais retrô, né, como se fazia os jogos antigos. A gente tem jogos 3D, né, tem jogos desenhados estilo cartoon ou anime, né, baseado em vetores, né, e pintura digital. E o pixel art é uma técnica antiga, mas ela se modernizou ao longo dos anos, como eu posso falar para vocês. Aqui vocês estão vendo as minhas referências, né? Estou fazendo um jogo de lógica, então esse joguinho de lógica ele vai apresentar aspectos do pixel art. Eu peguei algumas referências do jogo e agora umas artes que mais me agradam. Mas lembrando que o pixel art é belíssimo, lindo, né? E ele pode ser até mais complexo que o jogo 3D, tá, pessoal? A depender de como ele é desenhado. Só que o grande lance do pixel art é que você consegue representar muita coisa com poucos detalhes. Então você consegue contar uma história em poucos detalhes. Mas, de novo, não quer dizer que é menos complexo que a arte tridimensional. Aqui, galera, eu estou colocando algumas referências de uma arte que eu vou iniciar nesse vídeo, mas eu vou trazer um vídeo trazendo ela em partes, né? Começamos sempre com linhas, né? Linhas, elas sempre são bem-vindas quando a gente está trabalhando com pixel art. São as linhas, pessoal, que representam as formas, né, que a gente vai estar utilizando. Então, perceba que a linha de cima, ela é toda pontiaguda, né? Ela não é muito bem trabalhada. Eu tentei fazer uma montanha ali em ângulos muito retos, claro, exagerei, mas para mostrar que não é muito agradável. Agora, a linha de baixo, ela é mais suave. Então, a gente tenta colocar as linhas com suavidade no pixel, mesmo para representar picos e cumes bastante inclinados, né? Então, quando você usa ali no preview, quando você vê ela menor, o efeito, né, do pixel ele se apresenta, né? É claro que a gente também tem que entender que as ferramentas de pixel art evoluíram com o tempo. Então, por exemplo, criar linhas como essa hoje no Azuprite, que é essa ferramenta que eu utilizo, entre outras, é muito fácil e funcional. É só você saber como que elas funcionam. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma linha que ela se contorce, né? Então vou estar mostrando para vocês. A Line Tool tem a linha reta, né? A gente faz uma linha e tem essa linha que ela é angular. Olha só que legal. Então eu pego ali, ela me permite 2 movimentos. Então eu posso seguir esse mesmo desenho anterior, né? Sabendo onde que tem as suas inclinações e fazer uma linha um pouco mais suave. E olha só o efeito aí sendo feito com poucos cliques, com poucos passos, né? E aí eu vou completando aí a linha. Bom, isso aqui é um exemplo, né? Outra coisa também é que vocês podem ver logo abaixo, eu desenhei uma senoidal, né? Então eu desenhei a mão livre. Percebo que ela veio, né, marcando pixel, tudo aleatório, tá bem feia, né? Agora perceba que agora eu vou fazer a mesma coisa, mas você vai perceber que novamente a linha sai toda errada. Mas eu vou ativar um recurso agora que essas ferramentas têm, que é o Pixel Perfect. Então ele tenta colocar o seu pixel na malha da forma mais suave possível. Então você percebe que, apesar de eu ter feito a mão livre e ter feito um desenho sem muito cuidado, até que os pixels se arrumam um pouquinho melhor. Isso facilita o meu trabalho, né? Então é um tipo de ferramenta muito importante nessas ferramentas de desenho pixel na atualidade. Agora, fazendo uma correção manual, que é o trabalho do pixel artista, né? Do artista em pixel, você vai perceber que a melhor ferramenta que você vai ter é a sua percepção, tá, pessoal, para corrigir esse tipo de situação. Então, olha só. Percebe que a gente vai tirar os excessos e vamos tentar deixar a linha com um único volume, tá? Deixando uma linha bem simples, uma linha bem marcada. E a percepção, inicialmente, é a melhor ferramenta que você pode usar para você criar uma consciência de qual pixel art é mais agradável e no que ele resulta. Então, quando você estiver iniciando a arte em pixel, faça exatamente isso. Limpe as formas para deixá-las mais claras, né, lá no preview para você ou na ferramenta de visualização da cena. E o que a gente quer buscar aqui? A gente quer buscar uma forma meio senoide, né, uma forma curva. E a gente percebe que ela não ficou tão redondinha
Então a gente vai adicionando volumes, por exemplo, né? E ver que ó, assim ela vai criando uma forma mais redondinha. Então eu vou trocar o padrão dos pixels. Então eu coloco, olha só, eu vou testar padrões, né? Eu vou colocar ali, ó, começou com 1, aqui começou com 2, então vamos organizar esse padrão. Então eu vou pegar agora e vou tá colocando aqui um padrão diferente para ver se ele vai, tende a ficar mais redondinho. Olhando ali, olha só, ficou um pouquinho mais redondo o aspecto gráfico dele. E aí eu vou usando nessa proporção, sempre olhando ali no meu preview como é que tá ficando, para perceber qual padrão ele comporta melhor. Então aqui, ó, ele ficaria mais redondinho. Olha só, então com pouco ajuste, eu fiz questão de usar outra cor para você ver isso. Eu melhorei o aspecto gráfico aqui dessa, né, dessa montanha, vamos assim dizer, né, dessa senoide. Então aqui é um padrão que ele se comportou melhor, né? Porque se você botar muito ponto um atrás do outro, como as laterais, você vai acabar fazendo uma reta sem querer. Você perde esse efeito de arredondamento. Então você tem que ir aumentando o número de padrões, né? Mudando os padrões, 2 pontos grandes e um pequeno, e testando quais deles dão um aspecto gráfico melhor. Então para essa obra aqui, por exemplo, parece ter surtido melhor efeito esse padrão aí, ó, o topo 3, depois desce para 2, depois para 1, né? E olha aí como é que ficou esse aspecto gráfico. Bom, todo projeto você tem que fazer uns desenhos aleatórios, como eu fiz aqui, para ver as proporções dos tamanhos, né? Se tá bom graficamente, quanto que ocupa do espaço da tela, proporção, né? E tamanho é importante. Então veja no que resultou aquele pequeno projetinho que vocês viram, né? Eu organizei melhor o cenário, né? O seu tamanho, os seus tiles, o tamanho das lacunas, né? E tudo mais. Então tudo isso aqui foi possível pela análise do projeto. Geralmente a luz desses projetos, né, esses jogos de RPG top-down, perceba que a luz bate no chão e ela parece se espalhar, ficando um pouco ao topo e ao fundo ficando cada vez mais escuro, né? A luz cai meio de lado, mas onde o topo bate, né, e ela fica mais clara. E nas pontas tem uma certa escuridão, né, como se tivesse uma lanterna, né, uma lâmpada em cima daquela sala. Então isso é importante também para gerar uma iluminação interessante, né? Uma coisa que é fácil de captar, na verdade, né? O que pega muito na arte em pixel desses cenários é a paleta de cores, né? Mas isso é uma discussão para aulas futuras. Enfim, se você analisar aqui a minha referência, você vai perceber que de fato, cara, a luz bate, espalha para os cantos e os cantos ficam com alguns detalhes, né? Porque o personagem anda mais pelo meio, então seria onde ele desgasta mais os ladrilhos. Então, um tipo de análise muito interessante dessa catatumba. E o que está abaixo, né, do primeiro piso vai ficando mais escuro. Uma maneira legal de começar, eu comecei assim, desenhando rosquinhas, né? Mas desenhando, no caso, formas pequenas, 16 por 16 pixels, depois 32 por 32, e em geral, pixel art é assim. Quanto maior a sua peça, mais detalhes, mais acabamento e mais trabalho você vai ter, né? É realmente difícil, né, às vezes, fazer muitos detalhes no pixel art maior. A gente consegue ver, por exemplo, nesses 2 frames de espada que eu fiz. O primeiro tem 16 por 16 pixels, logo ele tem 256 possibilidades, né, de cores para cada pixel. Então eu posso desenhar aqui, né, uma tela de até 256 pontos. O outro é 32 por 32, então você tem 1024 pontinhos individuais. Então olha a diferença das espadas. A outra espada tem mais detalhes, ela é muito maior, a pintura dela vai ser mais complexa. Então isso é uma ideia que a gente tem que ter. Quanto mais pixels, mais detalhes. Bom, continuando com a ideia da proporcionalidade, a gente está aqui com uma cena diferente, né? Esse tamanho de cena aqui foi adaptado para o celular. Se você for para jogo de PlayStation, para jogo de computador, você sempre tem que ter noção do tamanho das telas, pessoal. Eu já falei que quanto maior, né, o pixel art, mais detalhes, mais correções, mais cores e mais trabalho você vai ter. Mas como é que funciona o dimensionamento dessas telas?
Como eu disse ali, é para um fundo de celular que geralmente é feito em Full HD, né, 1920 de largura por 1080 de altura, mas como está em modo retrato, é o oposto. E geralmente a gente faz as cenas em 1/4 do tamanho real. Então, por exemplo, se for o Full HD, eu vou dividir por 4. Se for HD, por 4. Então, a gente faz 1/4 do tamanho. Isso porque os filtros de ampliação das imagens, inclusive a gente pode no próprio Azeprite, que é a minha ferramenta, ou uma ferramenta fotográfica, a gente pode dobrar ou triplicar, ou quantas vezes a gente quiser o tamanho da imagem pixel, ela não perde sua qualidade, mas ela tem que estar na proporção. Então a proporcionalidade aqui está correta com o Full HD. Só está num tamanho menor, mas a proporcionalidade está 1, né, para 4, não é isso? Então, geralmente trabalha 1 para 4, tá, pessoal? Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau.